É verdade. Fernando Maluf mandou. Prieto, falando em marketing, você concorda comigo que o GOAT trocar de rota tem potencial de destruir sua imagem ou no máximo mantê-la igual? Vamos falar de gols na sequência então, que é isso? Que é já Vamos pra gigantesca Los Grandes? Falou da Vamos lá. Gigantesca Los Grandes. Ó, aproveitando, o Abel Fragoso mandou. Alô a todos, aguardando o momento da análise da Gi. Então vai ser a gigantesca Los Grandes. Puxa, gigantesca. Essa máscara aqui que mudou, hein? Anunciaram hoje. Nova identidade visual da Los Grandes, novo uniforme com numeral frutacor, cromado, sei lá qual é que é. Louco, tá? Eu gostei. Você gosta de uniformes diferenciados, né? Não, assim, tá preto, tá? Podia ser outra cor, uma parada... Mas, ele gosta de coisas que trabalham... A gente tava falando disso antes de começar. Eu acho que tem que ter o default, o simplinho, mas eu acho que sempre tem que lançar junto com um escaralhado. A gente tá num esporte que não tem um lastro histórico que fica segurando... E assim, se fala de lastro histórico, você pega um Tottenham, tem mais de 100 anos, tem uma camisa com... parece um tie-dye. A Inter de Milão, com as linhas sempre retas. Ele acha que o nosso público sabe o que é tie-dye. Eu não sei, cara. Tie-dye é aquele roupa de hippie, sabe? Que você amarra okay. Roupa de hippie eu sei. Amarra a roupa, amarra a sua camiseta, joga na tinta, deixa tingir, depois você desamarra ela, aí ela fica com um padrão... É que eu nunca fiz manchado. Aparentemente aquilo você é tie-dye. Eu tava falando isso com você. Não, agora eu sei o que é tie-dye, lembrei. Aí, ó. Eu tava falando com o Prieto antes de começar o programa. Equipes, orgs que estão acompanhando esse podcast, se inspirem na FlyQuest. FlyQuest. FlyQuest tá bem, hein? Os trabalhos de uniforme deles, pô, eu teria uns 4 deles. Não, e você vê, eles são... na hora eu nem lembrava, mas quando eu peguei pra ver, é isso. Eles têm uma camisa que segue o padrão histórico da org e tem uma do tema da época. Teve da Sakura, né? Muito bonita, cara. Essa da Sakura eu teria... Nossa, é muito bonita. Coisa linda. Vamos lá, falando da gigantesca Los Grandes, a gente começa com essa mudança. Vou dar minha opinião. O Zero já viu que eu preparei uma coisa a mais, né, Zero? Já tá na foto. Então, deixa preparado já. Eu preparei uma a mais em cima. Vamos começar só respondendo aqui. Tem muito superchat. Fernando, viu, gente? Continua mandando. Ó, é uma série essa de mudança coisas, né? aqui do Ranger, eu, particularmente, eu vejo com preocupação. Sério? Tá? Eu vou falar... Eu vejo com preocupação pros outros. Então. Quando eu vi o Gold ali de Luluzinha, todo mundo sai correndo, pô. Não é isso. Cara, eu não sei dizer. Então não diz aqueles, né? É que, na minha visão, o Ranger continuava sendo um baita de um jungler. Sim. Eu acho que ele, tinha que jogar de jungler até onde ele quisesse, achasse que tava mantendo o nível dele e depois para como Ranger, o GOAT né? O deus da jungler e tal, não sei o quê. Essa transição... eu vou falar onde que me pega. A transição para suporte eu não acho ruim. Eu acho ruim a transição para suporte num time que meio que ele montou para trazer um coreano pro lugar dele. Sabe? Parece dar aquele gostinho amargo na boca de que o GOAT teve que ir para um outro canto para deixarem ocupar a cama dele, sabe? Teve que dormir na sala. Muito pelo contrário, o Gold ele permitiu que esse coreano que já foi vice-campeão do MSI jogasse no lugar dele. Uma provocação que ela não é 100% correta. O trabalho de um suporte de um jungler é quase o mesmo. Justamente. Concordo, mas então é que tá. Pega o trick e joga no suporte, cara. Deixa o Gold no lugar dele. Vamos lá. Tudo que acontece tem motivações e razões. Primeira coisa que a gente tem que ventilar, porque já foi falado publicamente, que quando no mesmo dia que o Ranger ele tomou a decisão de talvez virar suporte, ele recebeu 2 propostas de outros times do CBLOL pra tê-lo como suporte. Ou seja, não era nem certo que ele ia pra suporte. Porque... Essa informação era pública? Era. Tomara. Eu porque, assim... Não, eu acho que ele já falou isso. Fernando... complementando com essa história... Quais são os 2 times é que eu não posso falar, que eu sei, mas essa não é pública, não. Não, a parte do marketing fica foda, tá? Dependendo de como imagina, o Ranger fala assim, eu agora vou jogar futsal. Aí contratam ele mesmo assim. Não, mas calma aí, não é bem assim. Não, ele foi lá ser suporte e 2 times ainda brigaram por ele. Quiseram roubar ele da gigantesca. Porque a função é parecida e o que acontece? Você tem samples
ou seja, amostras, né, do que o jogador pode ser capaz. O que a gente sabe do Ranger? Que ele é um jogador que tem um bom conhecimento tático do jogo, que é um jogador que ele traz uma marca muito forte pro seu time, o que hoje em dia tá em falta no CBLOL, a gente falta essas pessoas marcantes. E a gente sabe também que ele é um jogador, que é um excelente jogador. Agora eu vou tirar um pouco da parte, a gente tem o bagulho de GOAT e tal, beleza. Aqui, ó, calma aí, deixa eu preciso, tipo, pausar, porque aqui tem momento que você vai gostar, de que a gente vai refutar o chat. Lucas, com Z, mandou, ele não montou absolutamente ninguém desse time. Ele não o quê? Ele disse que o Ranger não montou ninguém desse time, que não foi ele que escolheu... Nossa, mas tu sabe, tá sabendo, tu tá sabendo, cara. Mano. Lucas, eu acho que é realmente... Refutado. Lucas, ó, vou te passar o endereço daqui, eu acho que você vai sentar no meu lugar, ou se for sentar do meu lado, melhor ainda, colocar no meio aqui, Lucas. Ele tava nesse time, Não montou não, pô. ele escolheu quem saía, aí ele fez os convites, ele aprovou. Cara, o Ranger, tá aqui, ó, ele com a Cavel aqui, ó, senhora. Pega a câmera do jogo. O Ranger foi escolhido pelo Cavel pra ser o primeiro da luta que foi remontado. Você acha que ele não... Ele é o primeiro Vingador. Vamos melhorar a resposta. Vamos Lucas, num time, a não ser que a única pessoa que não vai falar sobre uma contratação é se o cara for, tipo, o pior do time de longe, estão fazendo um favor pra ele estar ali, que não tem nenhum nesse caso. Não, é sério, pô. Nada, cara. Todos os jogadores, eles opinam sobre as próximas contratações, Lógico. até porque é um comprometimento geral ali. E com certeza o Ranger opinou nisso, até porque a decisão dele ir para suporte liberava a possibilidade de outros jogadores. Por exemplo... Tanto é que outros times foram atrás pelo que você Exatamente. falou. Por exemplo, se ele falasse, eu quero jogar jungle mais do que tudo, aí o jogador que teria que ser trazido para, por exemplo, não poderia ser como ele não poderia ser jungler, não poderia ser o Trick, teria que ser um outro jungler, um outro suporte que talvez não tivesse no mercado. Talvez não fosse um duo suporte e mid que faria tanto sentido quanto jungle mid. Então existe um planejamento por trás, que obviamente o Ranger teve, mas eu vou tirar a parte do GOAT, que a gente faz, é um meme que é real também, mas vou tirar um pouco disso e vamos apenas colocar os fatos. São posições muito parecidas, conforme o Dudu falou, em questão de função tática dentro do time, principalmente... Antes de falar muito de mid laners virarem suportes, mas eu acho que pela função de suporte hoje faz muito mais sentido talvez um jungle, Selva com mesmo. certeza. São funções que trabalham com pouco gold, mas que trabalham controle de visão, que movimentação, função tática para possibilitar o carry jogar. Os dois têm que jogar juntos. Os dois jogam juntos. Então, cara, pra mim faz sentido. Não acho que é uma perda, até porque, pra ser bem sincero, não acredito que o Ranger estava jogando mal ano passado. Não. Mas, assim, ele não era o fato do Ranger dar um outplay, fazer uma grande coisa que possibilitava a Loz ganhar ou perder. O que o Ranger fazia naquela Loz? Ele habilitava pessoas, ele falou isso desde o início. Então ele continua fazendo a mesma função. Eu sinto que o defeito da Loz no primeiro split, assim, defeito, né? Foi um time que chegou na final da chave inferior, né? Às vezes a gente acaba... A gente acaba ficando com o sentimento de que foi uma campanha ruim. Pô, eles chegaram na final da chave inferior, top 3. Mas, Dudu, quando você que eu acho que pela expectativa... O Lava e o Hirit, mano... Então, mas eu acho que esse time, ele falhou em como ele solucionava os problemas que apareciam. Eu acho que era um time que, dos três ali, do top 3, do porquê que eles não foram pra final, é que talvez foi o time que mais demorou a encontrar as maneiras de arrumar os problemas que iam aparecendo ao longo da etapa, ao longo dos jogos, a adaptabilidade que a gente gosta de falar tanto. E tiveram uma mudança foram talvez o time mais afetado pela mudança de volta do meta. Justo. Porque o próprio Ranger colocou e falou isso muitas vezes quando o campeonato acabou. Ele teve o famoso quote, deram sorte. Ele meteu isso quando acabou, mas ele explicou depois em stream. Eu adoro as streams do Ranger, porque ele tem sim essa coisa do personagem, mas ele fala sério muitas vezes. Ele colocou, quando eu falei deram sorte, é porque o meta mudou pro meta que era no passado, que era um meta de luta 5v5, BBU, bobó. E pra Loz, naquele momento, faltou tempo. Ele falou, se fosse o mesmo time com mais tempo pra entender como se joga assim, com mais piques, mais familiaridade com... Nem só pique, mas familiaridade de como as coisas rodam, provavelmente eles teriam chegado muito melhor e vencido até os times PEN e Loz que estavam na final. E, tá certo, ponto, eu concordo. É o que o Dudu colocou. Talvez não solucionar a tempo os problemas, Sim. ou com a agilidade que deveria ser. E lógico, se você coloca no papel, esse é um time que ele tá bem robusto. A gente tem o Netuno que foi... argumentavelmente o melhor AD do split. É difícil falar isso porque é um AD que não chegou na final, né? Então é meio complicado, mas foi um ótimo split. Você pode argumentar que pelo menos top 3 ele foi com certeza. Tranquilo. Que brasileiro, eu acredito que sim. Acredito que sim, deixa eu ver. Acredito que sim, acho que brasileiro sim.
Então, Teve o Boal que atuou muito bem. o Boal que mandou muito bem. O Ranger acredito que ele vai fazer um bom trabalho como suporte. Ele já mudou de lane, já foi top laner. Então, essa mudança de role pra mim é ok. Ainda mais é a role que menos demanda mecanicamente nesse meta. É uma Ok. meta de encantador. Acho que é mais fácil ainda pro Ranger. Dá pra jogar de Nautilus, dá pra jogar de outros picks, mas tem isso. E agora vem as partes interessantes. Manteve comissão técnica. Manteve o Lava, que foi muito criticado nos playoffs. Com até certo ponto de razão. Embora eu acho que esse Lava que vai voltar um pouquinho diferente, você me cobra depois, mas eu acho que ele vai dar uma podada na Champion Pool infinita. Posso falar uma coisa? Se ele ficou, é Tem porque motivo. tem motivo. Porque eu honestamente, eu cheguei a acreditar que ele não ficaria. Também não, eu acho que era o primeiro que eu... Pra mim era certo que ele ia embora, depois do primeiro split. E a mudança que, teoricamente, habilita ele é trazer um jungler que vai falar a língua dele. Inclusive, tomara que eles não sejam o Zero indo pra lá, porque eu ia pedir pra ele tá ali, o Zero tá lá. Que eu vou trazer aqui pra vocês a conta do Trick. E como que ele tá indo aqui. Por favor, Zero. O CPT Kim. Então, esse aí, se você clicar, inclusive, se você voltar uma, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, vai ficar mais fácil de ver, que vocês estão todos os jogos dele, né? Sobe um pouquinho de subir mesmo. Não, é que ele tava só cortando ali um... Ah, ele tava fazendo. Clica ali em resumo. Então vamos ver o que tá aprontando lá em cima, campeões resumo. Bem lá em cima, ó. Que foi? A gente tem, então, desde que ele chegou aqui no Brasil, ele tá com 89 vitórias, 58 derrotas. Tá um GMzinho de 759 pontos. Tá jogando aranzinho, ó. Jogando uns aranzinhos, porque também, né? Pelo amor de Deus. Importante. Agora, olha a Champion Pool que ele tá preparando. Então a gente já... Nico, né? O mais spamado é Nico, taxas de vitória altas, mas principalmente para o Champion Pool com bastante carry. Então, lógico que você pode jogar com esses carries na jungle, a jungle tá permitindo isso. Quando isso acontece, o suporte ou o tanque vai ser o suporte ou o top, mas principalmente é bom ter um suporte tanque. E é um cara que, apesar dos murmurinhos falarem que ele não tava indo tão bem em screens, ele já chegou bem. O meu ponto com o Trick foi um que até eu fui cobrado pela torcida da Loud depois do título, porque nas prévias que a gente estava fazendo, na prévia que a gente fez principalmente no ATR, a gente questionou muito como seria a atuação do Root, por conta do tempo que ele estava sem jogar. Um ano e meio sem jogar o caso do Roach. Então, é sempre uma coisa que a gente fica, eu particularmente pensando de uma questão profissional de um jogador, todo esse tempo parado, seja por escolha dele, seja porque não apareceu oportunidades, é uma coisa que, pra mim, na época, não era inimaginável pensar que ele não poderia, que ele teria dificuldades. E essas dificuldades não existiram. Começo, principalmente. No início, ele mostrou essas dificuldades. E aí, pra mim, é difícil dizer de novo sobre isso, porque pode ser que eu esteja falando de novo e o Trick seja campeão do segundo split de CBLOL, Verdade, pode ser que mas é um pode ser. jogador que tá muito tempo sem atuar. São 2 anos, é ainda mais tempo. E o que me surpreendeu foi ele ter começado com essa Nico, até trouxe exatamente por isso, porque você imagina que um cara que ficou tanto tempo sem jogar, ele vai voltar Com uma zona de Nico conforto. na E Nico e posição. Viego são os mais jogados dele, ele tá no top 3 junto com o Lee Sin, que são campeões que nem existiu na época que ele parou de jogar. O Lee Sin sempre teve, né? Sempre teve, claro, a Nidali também. Mas o próprio Kha'Zix é outro Kha'Zix, não é o Kha'Zix que ele não, tava é o acostumado a Kha'Zix que jogar. ele estava acostumado. Então, a gente tem essa ideia de que ele tá assim se preparando para ter essa posição de um carry na equipe e, obviamente, jogar muito próximo do Lava. E quem sabe habilitar o Lava, que a gente via nas comunicações, o Lava, ele tentava falar, mas ainda era muito quieto. E talvez com esse duo de jungle mais afinado, com o Ranger ajudando a coordenar, porque lembrando que a Lowe's no final do campeonato era o Ranger falava, os outros 4 seguiam. Ele era essa figura. E às vezes você na posição de caçador é difícil você manter isso. Como suporte fica mais fácil. Então eu acredito que essa característica do Ranger de ser o centralizador é o que chamou a Você atenção me de tantas provocou equipes. no comentário que eu quero trazer. A Champion Pool do Lava. Pra mim, a Champion Pool do Lava fala por ele como ele é um cara que, assim, o que precisar fazer, eu vou. E eu acho que talvez o Trick, por essa questão mais agressiva, ele talvez complemente melhor essa questão do Lava dele ser um cara que, assim, o que precisar eu vou cumprir aqui. Justamente. E talvez concordo. o Trick encaixe bem nessa questão junto com ele. Talvez o Ranger não era o cara que Ele exatamente... tinha que habilitar o time todo, né? Exato. Porque tinha o top que era jogar de carry, tinha ele, Eu sinto que o Lava é um jogador muito mais pra habilitar uma composição, pra habilitar uma questão de fortalecer o caçador do que necessariamente um cara que vai ficar Vai ser solando os o cara e vai... não foi essa característica dele mesmo. Eu tenho 2 questões.
Vocês sabem se o Trick nesses 2 anos permaneceu batendo um LOLzinho caseiro? Ah, com certeza, né? Foi alistamento? Teve alistamento. Eu acho que teve a questão do alistamento, né? É que, na realidade, você tem um tempo onde eu procurei, antes, não só antes aqui do programa, mas quando ele foi anunciado, eu dei uma pesquisada na vida do cara. E quando misturou alistamento com pandemia, então, tipo assim, tem um gap dessa galera que parou. Sim. Que você tava jogando fora, do nada acontece uma pandemia, você volta. Uhum. E, cara, tem condição de coisa com família. Muita gente que foi, principalmente os asiáticos, eles estão acostumados com essas questões de familiares e tal. Familiares, então muita gente foi ficar junto com a família. Então várias carreiras foram interrompidas. O dele